Boa noite. Estamos mais uma quinta-feira da provisão. Eu tenho certeza que Deus tem mantido a sua palavra e tem nos abençoado de uma forma tremenda. Juntamente comigo, mas também a tua casa tem sido alcançada. Eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite a palavra de 1 Pedro, no capítulo 2, o verso 1 e o verso de número 2, que diz assim: E despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa é uma passagem que nos diz sobre o crescimento espiritual. E eu creio que a provisão de Deus, ela também é para que eu cresça espiritualmente. Deus de nenhuma forma ele deseja que seus filhos se mantenham da mesma forma desde o primeiro momento que o conhecem. Mas Deus deseja que cada dia mais nós cresçamos espiritualmente. Ou seja, quando criança nós tomamos alimento como criança, ou seja, leitinho. Mas conforme nós crescemos, nós queremos mais alimentos mais sólidos. E assim é o crescimento do cristão, o crescimento do crente. Uma ideia falsa que muitas vezes a gente pensa é que muitos que é filho de Deus nasce plenamente crescido. Isso é uma grande inverdade, ou seja, todos nós crescemos pequenos para chegar a uma estatura de varão perfeito. Eles acreditam que uma vez que uma pessoa se converta instantaneamente e automaticamente, ela se torna um cristão maduro. Mas o nascimento espiritual não produz automaticamente maturidade espiritual. Pedro fala aos novos convertidos sobre a necessidade contínua de deixar de lado atitudes e ações que são contraditórias ao Espírito e aos ensinamentos de Cristo. Alguns ficam terrivelmente angustiados ao descobrir que, apesar de terem uma nova natureza dentro dos seus corações, o mal continua a atormentá-los diariamente. Como filhos de Deus, cada um de nós precisa reconhecer o crescimento espiritual, tanto é uma responsabilidade quanto uma oportunidade contínua de crescimento. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas somente aqueles que são nascidos de novo, eles são filhos de Deus. E o nosso Pai, Ele deseja que nós tenhamos atitudes de filhos que compreendem a sua palavra e principalmente compreendem a herança que nós temos direito como filhos espirituais. Então, este texto vem nos ensinar humildade. Nosso é o privilégio de sermos filhos eternos de Deus. João regozijou-se com certeza da filiação, onde ele diz no capítulo de 1 João 3, do 1 ao 2, ele diz assim: E vede que tipo de amor o Pai nos deu, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não aparece o que seremos, mas sabemos que quando Ele aparecer, seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. Ou seja, amados, toda a nossa caminhada sobre a face da terra é um conhecimento, é um agregado de coisas novas que aprendemos com Deus. Mas quando o Senhor vier buscar a sua igreja, buscar o seu povo, aí, com certeza, nós saberemos como Ele é e nós pareceremos com Ele eternamente. Esse texto transmite esperança. Não somos o que deveríamos ser e nem somos agora o que poderemos ser no futuro. Atitude que devemos ter em relação ao nosso Pai Celestial. Primeira coisa, como filhos, nós devemos amá-lo. Como filhos, nós devemos confiar nele implicitamente, ou seja, sem sombra de dúvida. Deus falou, está falado, está escrito na sua palavra, eu creio e eu me aposto dessa verdade. Como filhos de Deus, nós devemos obedecê-lo. Ou seja, todo filho obediente, ele obedece o seu pai. E nós, como filhos de Deus, nós como filhos espirituais, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Se a palavra está ordenando, se a palavra está me dando uma ordenança, automaticamente, como filho, eu devo estar, com certeza, obedecendo essa palavra. Nosso alimento. O Pai fez provisão para os seus filhos. Na igreja,
Ele nos deu uma família para crescer. E na Bíblia, Ele nos deu o leite e carne e o pão que precisamos para a nossa vivência espiritual. A lei da natureza é também uma lei no reino espiritual, que logo após o nascimento, o recém-nascido tem um apetite por alimento. O Filho de Deus deseja o leite da palavra de Deus. Quantas vezes nós, no começo da nossa caminhada, nós mergulhávamos em entender a palavra de Deus, tentávamos de todas as formas que a palavra de Deus tivesse significado ao nosso coração. No início, algumas coisas nós não compreendíamos. No início, nós não entendíamos que precisávamos da ajuda do Espírito Santo para trazer a revelação daquela palavra. Mas com o passar do tempo, nós crescemos, temos experiências, e aí nós entendemos que o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E ele é aquele que tem prazer de revelar verdadeiramente ao coração dos seus servos aquilo que está contido, os mistérios que estão contidos na sua palavra. E hoje, quando nós lemos a palavra de Deus, salta aos nossos olhos alguma coisa que nós já lemos há algum tempo atrás, mas não havíamos compreendido. E agora nós já começamos a compreender. Qual que é o nosso futuro, querido? Pedro revela o destino que Deus planejou para os seus filhos. É a vontade de Deus que os seguidores de Cristo assumam o privilégio e as responsabilidades de serem filhos de Deus. A primeira coisa, nós somos uma geração escolhida. Nós somos um sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. E nós somos povo para a possessão de Deus. E nós devemos mostrar louvor daquele que nos chamou das trevas para a sua divina luz. Crescer é se apossar das promessas. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso provedor, eu devo crer que todas as coisas contribuem para que Deus venha abençoar a minha casa, a minha família e o meu lar. Eu posso trabalhar, eu posso verdadeiramente fazer minhas horas extras, mas se o Senhor não abençoar aquilo que eu vou receber, de nada vai me adiantar. Eu devo entender que, como filho de Deus, eu sei que o abençoador da minha casa, aquele que traz o sustento na minha casa, é o meu Deus. E aí eu devo compreender que as Escrituras estão me dando responsabilidade, mas também estão me dando alguns deveres. E eu preciso entender que eu preciso corresponder a tudo aquilo que eu aprendi. Então, a conclusão que eu queria deixar para você nessa noite, que o destino nos revela a necessidade do nosso crescimento para a nossa maturidade espiritual. Minha pergunta nessa noite, o quanto você tem crescido? O quanto você tem crescido nas experiências com Deus? O quanto você tem crescido em depender da graça e do poder de Deus? Quanto você é grato por tudo que o Senhor tem te dado? Eu costumo dizer, em alguns cultos, que hoje eu tive aquilo que era necessário para o meu dia. Quem sabe não tenha sido tudo o que eu queria ter nesse dia. Mas eu tenho certeza que foi aquilo que eu necessitava para esse dia. Por quê? Porque Deus supriu tudo o que eu precisava para hoje. E amanhã, com certeza, Ele trará a novidade que Ele tem para mim. Porque a sua misericórdia se renovam todas as manhãs. Amém? Eu queria orar por você nessa noite, certos que a provisão do Senhor será sobre a sua vida. Queria que você convidasse os seus familiares e tivesse um momento de oração juntamente comigo, para que Deus venha trazer não somente reflexão sobre a palavra, mas que você venha crescer como filho de Deus, pelas heranças do reino de Deus sobre a sua vida e principalmente sobre a sua família. Porque aquilo que eu semeio hoje, os meus familiares irão colher num futuro muito em breve. Amém? Soberano e eterno Deus, na autoridade e no poder do teu nome, Jesus Cristo, nós queremos te apresentar vidas, nós queremos te apresentar famílias, nós queremos te apresentar uma igreja que verdadeiramente tem o desejo de crescer espiritualmente. Não queremos ser mais como meninos, como Paulo diz, mas ele está querendo trazer um novo crescimento ao meu coração e ao coração da igreja. Não queremos ser somente dependentes daqueles que oram por nós, mas nós queremos ser aqueles que oram e veem os milagres do Senhor chegar à nossa casa e à nossa família. Faz despertar a tua igreja para o novo, Senhor. Faz despertar a tua igreja para o teu cadachá, porque somente o Senhor é que faz coisas novas todos os dias. E eu compreendo, Senhor, que o crescimento espiritual está disponível para todo aquele que crê.
E eu creio, Senhor. Eu creio numa igreja que será relevante, eu creio numa igreja que se levanta para servir, eu creio numa igreja que se aposta verdadeiramente das promessas para ser abençoador em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Queria que você se preparasse. Domingo nós temos um culto abençoado e eu tenho certeza que Deus vai ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É um culto de família e eu peço que você esteja se preparando para este culto, deixando o Senhor tocar teu coração de uma forma tremenda. Domingo às 19 horas estaremos reunidos. Haverá o nosso culto online gravado no YouTube, mas também nós estamos entrando numa sala onde nós estamos compartilhando a mesma palavra juntamente com os irmãos. Você na sua casa, eu na minha casa, e nós recebendo do Pai aquela provisão para esse dia, e eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso. Coloque a tua mão na posição de receber e receba a bênção apostólica agora em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce, íntima comunhão do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe e que viva Cristo no teu e no meu coração. Boa noite.